lida, assim, né, sobre a sua trajetória, eu vi que você começou muito cedo, Sim. né, assim, que a sua primeira saída do corpo, vamos lá, a primeira projeção foi aos 15 anos Foi. e você não sabia muito bem o que estava acontecendo. Foi... Eu sou do Rio, tô em São Paulo já há 30 anos. Então, quando eu tinha 15 anos, atualmente eu tenho 60, quando eu tinha 15, eu um jovem normal do Rio de Janeiro, ia à praia, namorava, cinema, gostando bastante de rock. Zona Sul, Norte? Não, eu morava no subúrbio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas eu trabalhava no centro da cidade, eu conhecia a cidade profundamente. Bacana. E uma noite eu deitei normal, eu tinha 15 anos, para dormir. Eu trabalhava no escritório no centro do Rio de dia e fazia o 2º grau à noite. E eu deitei para dormir, estava um dia quente no Rio. Japinha, quando eu acordei, eu estava por sobre a Baía de Guanabara, bem alto, como se eu fosse um ser incorpóreo, sem saber como, sem o corpo, totalmente consciente. A Baía da Guanabara embaixo, a Enseada de Botafogo, Pão de Açúcar, e eu no ar como se fosse um espírito livre. Olhando, eu percebia ondas de energia que subia das marés, o mar é altamente energético. E eu me sentia mais vivo do que eu nunca tinha me sentido, totalmente consciente, sem saber como é que aquilo tinha acontecido. Aí, é claro, eu me questionei, eu falei, caramba, só posso estar sonhando. Mas aí vinha o questionamento que eu não tenho quando eu estou sonhando, tipo, mas como sonhando se eu estou consciente? Aliás, cadê a cama? Ih, que troço estranho. Só que a sensação de liberdade era tão arrebatadora, né, não sentia gravidade, era como se fosse um espírito livre, que eu me sentia deslizando no ar e a sensação era tão prazerosa que ela superava qualquer questionamento. Eu gostei da coisa. Uhum. E aí eu parava no ar, literalmente, e pensava, como é que pode, cara? Eu estou deitado, eu estou dormindo, onde é que está meu quarto? Eu estou consciente, eu não estou inconsciente, isso não é um sonho. Se estivesse flutuando. Flutuando, né? Literalmente. De repente eu senti uma fisgada aqui atrás e um puxão. Literalmente essa sensação. Mais rápido do que o meu pensamento, eu me senti caindo dentro do corpo. E a sensação de me fundir, literalmente, como se eu caísse de grande altura, tum, e aí eu abri os olhos assim, aquele solavanco, mas totalmente consciente, sem nenhum período assim de eu estava consciente lá, fiquei inconsciente. Não, eu estava consciente lá, espacialmente caí aqui, agora eu estou consciente aqui, eu estava lá. Caramba, que coisa foi essa? Eu não tinha dúvida do que tinha rolado, mas não tinha explicação. Eu era um adolescente de 15 anos. Isto começou a acontecer 2 a 3 vezes por semana, aleatoriamente. Eu deitava, sem saber como, eu acordava naquela condição muito alta, sempre como se eu fosse um ser incorpóreo. Eu observava cidades, florestas, tudo de cima. Eu não via nada espiritual, só via este mundo de um ponto de vista de cima e aquela fisgada atrás e eu sentia caindo, abri os olhos, falei, caramba. Aí eu comecei a dormir torcendo para que aquele troço acontecesse, porque a sensação era muito agradável. E claro, eu não contei para ninguém, porque eu poderia passar como um maluco, né, ou alguma coisa assim. Os meses se passaram, e aí um dia, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, numa banca, tinha uma revista Planeta, que era a única que tratava desses temas naquela época, matéria de capa, viagem astral, saída do corpo. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei louco, Japinha. Eu falei, tem outro maluco igual eu. Comprei a revista, olhei, a matéria falava que, historicamente, desde a velha Índia, o velho Egito, se falava nos bastidores do ocultismo, algumas coisas de espiritismo, outras coisas do hinduísmo, que falava da possibilidade que o ser humano tem de se desprender temporariamente para fora da matéria, numa espécie de experiência fora do corpo, e cada área chamava por um nome, viagem astral, projeção astral, voltinha no além, saída do corpo, desprendimento espiritual, e havia naquela matéria, que era uma matéria séria de pesquisa, um boxezinho no final com uma lista de livros que tratariam de tal tema. Ora, isso era a década de 70, não tinha literatura, não tinha um podcast, não tinha nada, eu não tinha com quem conversar. E aí eu fui nas 2 livrarias do centro do Rio que venderiam tal tipo de literatura. Só que eu trabalhava no escritório, tinha 15 anos, ganhava um salário mínimo, não tinha muita grana. Eu entrava nas livrarias e ficava babando com livros em inglês, espanhol, mas eu achei 1 ou 2 livros em português. Um deles se chamava Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Era uma tradução de um livro da década de 20 para o português.
Quando eu li o livro, já devorei o livro numa madrugada só, passei a noite lendo. Quantas páginas? Tinha umas 200 e pouco. O que o cara falava era o que eu estava sentindo. E você sabe quando algo é verdade, porque você já passou por aquilo. Quando o cara fala, pô, eu passei, ninguém me disse. Eu sei que isso aqui é real, né? E aí eu entendi que era uma capacidade latente do ser humano e que em mim ela tinha desabrochado por algum motivo e que aquilo era possível. A partir dessa época, eu comecei a vasculhar as livrarias do Rio de Janeiro e os sebos, que eu não tinha muito dinheiro, catando informação que me explicasse melhor o que estava rolando, né? E aí, é claro, eu lia de tudo que tinha na época, espiritismo, ocultismo, yoga, teosofia. Isso foi muito legal, porque desde cedo eu fiquei com a mente aberta. Eu não estava preso numa linha, eu estava vendo que cada linha daquela tinha uma abordagem diferente em cima das saídas do corpo. Eu pegava o capítulo de uma de outra e ia juntando. E aí observava quando a experiência acontecia comigo, se ia ao encontro daquilo que eu estava lendo. Então vi que muita coisa batia e outras coisas não tinha nada a ver. Então alguns autores mais religiosos, na época que publicavam livros, enchiam a saída do corpo de revestimento religioso. Então era tipo aquela coisa, irmão, você quer sair do corpo, durma só de branco, fique 3 dias sem fazer sexo, não coma isso, fique em jejum e ore. E eu não estava orando coisa nenhuma. Eu tinha uma namorada que eu tinha relacionamento sexual, e se eu ficasse 3 dias sem fazer sexo, o máximo que eu conseguia era ficar nervoso. Eu era adolescente, né? Então, algumas coisas que eu observava não batia com o meu jeito, porque e se dizia que só saía do corpo, Japinha, quem era médium, quem era iniciado numa fraternidade esotérica. Eu não era médium, eu era um garoto de 15 anos, cara, gostando de Queen, Pink Floyd, namorando, indo ao cinema à praia, jogando no time da rua. Então eu era prova viva de que aquele tipo de capacidade, ela não era nem mediúnica nem iniciática, ela era humana e desabrochava espontaneamente em algumas situações. E aí eu comecei a juntar toda aquela literatura, tirando as partes que eu achei que eram pertinentes, e comecei a aplicar nas saídas do corpo que eu estava tendo. Quando eu entrei para 16 anos, quer dizer, eu já estava há 1 ano lendo muito e experimentando espontaneamente essas saídas, quando eu comecei a sentir uma série de sintomas que ninguém me explicava. E eu tinha receio de contar para as pessoas. Por exemplo, quem está assistindo a gente agora, eu vou citar alguns, só para que as pessoas que estejam assistindo entendam que elas também já tiveram isso, elas vão entender. Eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar para chamar meu pai, não saía voz nenhuma. E eu apavorado até que eu recuperava o movimento com uma certa taquicardia. Eu não sabia o que era isso na época, que era uma queda de metabolismo cardiorrespiratório, ondas cerebrais baixas, e você acorda num estado alterado de consciência, o corpo não responde ao comando mental. Aí você se apavora, a adrenalina dispara, isso acelera o metabolismo e você assim, ó, o coração na boca por causa da adrenalina. Acorda assustadão. E aí a minha mãe era muito religiosa e dizia que eu estava com o diabo me atentando durante o sono.